Saudações, povo oprimido de Portugal, nós somos os Anônimos. Ajude Portugal inteiro a acordar, partilhe, divulgue, comente, fale, todos os portugueses gritam a 7 ventos que votar é um direito, votar é um dever, fascismo nunca mais, ditadura nunca mais, democracia sempre. E se os governos decidirem manter a ditadura, fingindo que é uma democracia, se eles o dizem o povo acredita. Acha que votar e não mudar nada com isso é democrático? Votar e continuar a ser enganado e roubado. Democracia é votar e ter o poder de mudar. Acha que ter a liberdade de se expressar e ser desprezado é democracia? Democracia é expressar-se e ser ouvido. Não existe prisão mais eficaz e duradoura que a falsa ilusão de liberdade. Parecemos uns tontos com cada falso à frente, a caminhar para ele, a defender e a eleger os carrascos e ajudar a pés juntos, que não, jamais. Não queremos a ditadura dos que nos chacinam. A garantir que odiamos carrascos, que odiamos o cadafalso, que odiamos a ditadura. No entanto, fazemos de conta que não vemos, que não sabemos, que não está à vista de todos na Constituição da República Portuguesa, a impotência do povo, a nulidade da vontade popular, a inércia da justiça. A ditadura moderna não usa a violência física, é mais sofisticada, abusa da repressão, da exploração, da censura, da manipulação e usa como ferramenta mais eficaz os órgãos de informação para manter o rebanho manso. Todos deveriam saber, mas poucos sabem, que em 1974 conquistou-se a liberdade, mas em 1976 voltamos à ditadura, disfarçada. Como e quando afastaram o povo do poder. O grande golpe terá estado nos números 1 dos artigos 285 e 286, a seguir transcritos, que colocaram todo o poder na mão dos políticos e afastaram o povo, para sempre, desde 1976. Artigo 285, 1. A iniciativa da revisão compete aos deputados. Artigo 286, 1. As alterações da Constituição são aprovadas por maioria de 2/3 dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, o voto popular foi afastado para sempre das revisões e das decisões constitucionais, permitindo que 2/3 dos deputados a ajeitem, como entendam conveniente, na defesa dos interesses da classe, maquilhando-os de interesse nacional. Veja-se que o próprio povo português não pode sequer referendar a Constituição, portanto pronunciar-se sobre o texto legal máximo do país, nem sequer pode pronunciar-se ou fazer-se ouvir publicamente com as suas próprias propostas de alteração, ou propor revisões da Constituição, o que é um poder exclusivo e único dos partidos políticos. Mas é assim que melhor se compreende a designação de Assembleia da República e não Parlamento, porque, definitivamente aquela não é uma casa da democracia, nem sequer é a expressão livre e genuína do povo. É sim a casa dos partidos e a expressão do regime político e constitucional partidocrático. Por outro lado, a lei eleitoral para a Assembleia da República, que é a mesma de 1979, mantém-se refém do espírito que presidiu as leis eleitorais originais de 1975 e de 1976, em que o povo ficou afastado de aí se poder se fazer representar. O centralismo partidário na vida política portuguesa abafa a democracia. E não tem que admirar o fato que os partidos se tenham transformado em aparelhos retrógrados, mafiosos e maçônicos, e desfrutem só para si das riquezas e dos recursos do país, e que deste modo levem o povo português à miséria e à pobreza gerais. O referendo e a nulidade, aprisionado por capatazes políticos ao serviço de uma monarquia bancária. Lançando mão a mecanismos abjetos, porém eficazes, de manipulação de massas, com destaque para o controlo dos média. A estrutura de poder em Portugal assemelha-se demasiado a uma cleptocracia.
O povo ainda tentou abrir uma brecha no círculo cerrado e ditatorial para ter acesso ao poder, mas eles souberam novamente fazer dessa brecha uma falsa cedência. Por forte pressão popular, já depois de 1976, os deputados concederam aos seus eleitores a figura do referendo. Porém, como o referendo poderia tornar-se perigoso para o seu teatro democrático, o número 3 deste artigo reza assim: artigo 115 da Constituição. 3. O referendo só pode ter por objeto questões de relevante interesse nacional que devam ser decididas pela Assembleia da República ou pelo governo através da aprovação de convenção internacional ou de acto legislativo. Repare no desplante destes cleptocratas. As questões de relevante interesse nacional são as decididas pelos deputados ou pelo governo, ou seja, eles decidem o que estará sujeito a referendo, ou não, pois é deles a autonomia de decidir o que tem interesse nacional, ou não. Pois claro. Por isso, o referendo como o que recentemente limitou, na Suíça, os loucos vencimentos dos gestores financeiros, seria impossível por cá. Porque, evidentemente, não tem interesse nacional para eles. Prejudicaria as negociatas dos amigos. Mas todo o artigo 115 merece uma leitura atenta. Como se vê, é mais uma cereja em cima do bolo da ditadura, mascarada de democracia. As petições de anulidade. Mais uma vez, é o governo quem decide quais as petições válidas. Agora pergunto a si, cidadão, eleitor, português, contribuinte, se você vivesse numa democracia, onde a vontade e os direitos do povo são respeitados e escutados, você permitiria e admitiria que estes crimes prosseguissem? Você não exigiria referendar obras inúteis que nos custam milhões, como fazem na Suíça? Você não exigiria ser consultado sobre como e onde são gastos os seus impostos? Você não exigiria justiça severa e rápida para quem roubou e traiu Portugal? Então por que não experimenta, democraticamente, fazer uso do seu poder democrático? Tem medo de descobrir a verdade. Descobrir que não temos poder, que não temos democracia. E se mostrarmos a todos os portugueses a realidade que nos oprime? A ilusão da liberdade é aquela que mais nos prende. Qual o poder do povo sobre o governo? Quem são os donos de Portugal? Deveria ser o povo. Em Portugal, o sistema de eleições por lista fechada obriga a que os eleitores escolham um partido. Posteriormente, o partido escolhe o seu representante para governar. Compreende-se que o eleitor vota num partido e não numa pessoa, que pode por este partido ser substituída quando o partido assim o entender. Ora, tal já se sucedeu, por exemplo, quando o doutor Pedro Santana Lopes sucedeu ao doutor Durão Barroso. Este sistema governamental, na Europa, só existe em Portugal e na Ucrânia. O povo não tem voz ativa uma vez constituído o governo. Note-se que os partidos servem interesses óbvios de grupos econômicos. Note-se também o controle da maçonaria sobre estes mesmos partidos. Ver referência sobre Isaltino Moraes, Paulo Portas, Mário Soares, etc. Na maçonaria, poderíamos nomear diversos políticos, cujos interesses em defender o povo vão em mão contrária à sua participação nas sociedades secretas e ligações a grupos privados. O povo não tem voz. Este sistema está fomentado de forma a que as elites controlem as massas sem que estas tenham na realidade alguma hipótese de contestação. Todo o sistema foi limado de forma a que o povo não se aperceba da escravatura em que vive e não consegue sequer chegar perto de ter voz ativa mesmo que se aperceba. O voto é a arma do povo. Pois bem, se 99% votar em branco e 1% no partido X, o partido X ganha com maioria, escolhe primeiro-ministro pós-eleições, estabelece governo, escolhe os ministros que quiser, aprova as leis que quiser, como quiser e quando quiser.
Qualquer cidadão está de antemão por força da lei impedido de chegar ao poder sem ser através de um movimento partidário, pois a lei não o permite. Por essa razão, os movimentos independentes terão sempre que ser movimentos ou partidos e nunca individuais. Ora, nós anônimos não somos a favor de uma democracia direta, indireta, representativa ou o que quer que seja. Somos sim a favor do povo, dos 99%, e é no povo que reside a capacidade de escolha. Não somos de esquerda, de direita ou de qualquer opinião política. Somos a favor do povo e atualmente o povo não consegue de forma alguma ter voz ativa na democracia, uma vez que a máquina democrática se encontra por força da lei presa a partidos. É impossível ao povo, por mais abaixo assinados ou petições que faça obrigar, por exemplo, a um referendo sobre este ou aquele assunto. Mesmo que crie uma petição com 1 milhão de assinaturas, atualmente o governo só responde se assim o quiser, pois não existe nenhuma lei efetiva que legitime o poder do povo. Como somos a favor do povo, somos também a favor da liberdade de protesto. Mais uma vez, em Portugal, o voto de protesto não existe desde 2005, pois os votos nulos e votos em branco legitimam o sistema, mas não têm qualquer peso no resultado eleitoral. Nós não fazemos a revolução, contudo damos ao povo a ideia, como uma faísca para o barril de pólvora, tal como Guy Fawkes tentou explodir o parlamento inglês, esperando sozinho para acender a pólvora. Também nós somos a faísca para acordar mentalidades. O governo não tem medo do povo português simplesmente porque ao povo é impossível, por força de lei, sequer chegar perto do poder sem a sombra de um partido. Tal facto é inadmissível. Só alterando o sistema de listas fechadas representativas por outro à escolha do povo, este terá voz sem corrupção partidária. Olhem à vossa volta, estudem, pesquisem, acordem. O governo devia ter medo do povo, e não o povo medo do governo. Partilha esta mensagem, cria a tua, faz a ideia evoluir, pelo futuro, por Portugal, por ti, pela tua família e amigos. Nós somos Portugal, nação valente e imortal. Nós somos anônimos, acorda e luta. Unidos por um, divididos por zero. Nós somos anônimos. Nós somos legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Espere-nos.